Você atua na área de teste de software e está pensando, o que é que eu faço para conseguir crescer dentro da empresa onde eu trabalho? Existem diversos modelos de crescimento dentro de uma carreira. Isso depende muito da forma com a qual a empresa vê o seu funcionário e da forma com que ela estrutura as regras para progressão de carreira, ou seja, progressão de senioridade. Você saindo de júnior para pleno para sênior, sênior para especialista, estagiário para júnior. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas das minhas principais dicas que têm ajudado os meus alunos e eu, claro, a conseguir progredir de senioridade dentro da empresa onde a gente trabalha. A nossa aula de hoje é sobre como traçar um plano para crescer dentro da área de testes de software. E eu sou o Júlio de Lima e ajudo profissionais da área de testes de software a conseguirem alavancar suas carreiras. Na aula de hoje eu trouxe aqui para vocês uma série de 7 dicas para ajudar você nesse caminho. E a dica número 1 é: identifique as expectativas dos seus líderes. Deixa eu explicar melhor isso. Quando alguém entra para trabalhar em uma nova empresa, a pessoa que vai receber essa pessoa no time, ela precisa explicar para essa pessoa o que é que ela precisa fazer, quais são as suas atribuições esperadas para aquele determinado time, para aquela determinada empresa. Só que o que acontece muitas vezes é uma confusão ali naquele momento. O líder acredita que, por já ter descrito quais são as atribuições daquela determinada pessoa, daquele determinado profissional dentro da empresa, que a pessoa já entra sabendo exatamente o que ela precisa saber para executar as suas atividades. Ou o líder chega até a pessoa e confirma com ela quais são as atribuições esperadas dessa pessoa. Ou seja, o líder ou a líder chega e fala: "Ô, fulano de tal, bem-vindo ao nosso time. Olha só, aqui estão todas as atividades que a gente espera que você faça. Você tem alguma dúvida sobre essas atividades?" E a pessoa fala: "Eu tenho dúvida quanto a essa atividade número 5, eu não faço isso." Não tem problema, você pode aprender. A 7 também, não tem problema nenhum. Essas outras atividades que você sabe, elas já vão ajudar muito no seu caminho. E a propósito, todo mês a gente vai ter uma conversa aqui entre eu e você para saber se você está fazendo as coisas que você precisava estar fazendo, se você precisa de alguma ajuda e assim sucessivamente. Qual é o mais comum? O primeiro exemplo, que é quando você chega na empresa e ninguém te fala nada, você só sai jogando, entendeu? Às vezes fala: assiste o cursinho ali, conversa com fulano de tal, e isso acaba acontecendo, né? O que é essa dica número 1? Essa dica número 1 é a seguinte: independente de qual for o cenário que você entrou na empresa, você tem que saber quais são as expectativas do seu líder. Júlio, eu acho que eu sei. Acho não serve. Você tem que saber isso, sabe, de maneira muito criteriosa. Tem que estar claro para você tudo o que o seu líder ou a sua líder espera de você. Tem um terceiro cenário, tá? Que é o cenário onde o líder acredita que a descrição da vaga está de um jeito, mas na verdade ela está de outro. Porque o RH mudou sob o comando de alguma outra pessoa e, cara, eles acabaram te contratando, as expectativas que esperavam de você são diferentes da que o líder espera. Por isso eu estou dizendo, e ainda pedindo para que você foque muito nessa dica 1. Converse abertamente com o seu líder, ou com a sua líder, e fala: olha, é o seguinte, eu estou no momento agora da minha carreira onde eu quero progredir. E para progredir é necessário que eu entenda se eu estou atendendo às suas expectativas. E se o líder for alguém muito ocupado, ele vai falar assim: não, fala com fulano de tal, fala com essa fulano de tal. Você fala: não, eu gostaria de falar com você. Não precisa ser mais de 15 minutos essa conversa, tá bom? Você precisa entender o que está no topo da cabeça dessa pessoa. Por isso que eu dou uma dica para você de tentar pegar quais são as 5 expectativas que vêm na cabeça dessa pessoa já na hora que você pergunta. Porque essas 5 são aquelas que ajudam essa pessoa a saber se você está fazendo aquilo que ela esperava de você. Eu posso dizer com toda certeza, tem muita gente sendo demitida ou tomando feedback negativo porque não entendeu as expectativas do líder. Estava fazendo uma coisa que achava fantástico, só que o líder estava esperando outra. Então, de verdade, essa é a dica número 1 e ela é a número 1 por uma razão muito importante. Ela é a mais importante de todas as dicas que você vai ver aqui hoje. Alinhe essas expectativas para que você consiga saber o que é esperado. Mas por que você tem que fazer isso?
Porque quando você alinha as expectativas você se alinha às expectativas do seu líder, o seu líder não tem nada a falar contra você. Nada. Não tem como ele falar, não, mas o Júlio não está fazendo isso que eu esperava. Ele te disse o que ele esperava, você está seguindo o que ele esperava, ok? Só que o que acontece? E essa é a dica número 2. Tem muitas dessas expectativas que são setadas pelo líder ou pela líder que muitas vezes são irreais. Por exemplo, o líder foi lá e deu para você 5 expectativas que ele espera de você. Que você participe das reuniões e saia delas com uma estratégia de testes, que você execute testes seguindo as melhores práticas, as técnicas, que você automatize os testes dos critérios de aceitação, entendeu? Mas às vezes aparece uma coisa lá no meio dessas expectativas, como capturar todos os bugs antes de ir para a produção. Cara, é irreal, não é possível alcançar. E aí você tem que explicar para o seu líder com fundamentos, ciência, por que isso não é possível, entendeu? Às vezes ele fala, fazer com que todos os desenvolvedores desenvolvam com maior qualidade. Não é você que vai definir isso, é o líder de desenvolvimento. Ele que vai cobrar esse tipo de ação dos desenvolvedores e analisar eles de uma forma que realmente atenda aquilo, entende? Você não, você é um influenciador. Mas se você falar durante 3 horas para os desenvolvedores sobre o que eles têm que fazer para desenvolver com maior qualidade e eles não seguirem, não tem o que você fazer. Você não é o líder deles. Entende o que eu quero dizer? Então, identifique essas expectativas que não podem ser atendidas. São aquelas expectativas irreais que o seu líder está colocando em você. E aí você fala, olha, não é atingível por causa disso, disso, disso e disso. Entendeu? Então, se ele te passou 10 e você já limou 7, ou seja, você já retirou 3 delas, sobrou 7 para você, é hora de você ir para a dica número 3. A dica número 3 é estruture um plano de ação para atingir as expectativas que você ainda não está atingindo. Então, vamos dizer que aí sobrou 7. Você tinha 10, tirou 3, sobrou 7. Dessas 7, você olha para 7 e fala, ô chefe, dessas 7, 5 eu já atendo. Posso te mostrar? Olha só. Tá vendo aqui que você falou sobre participar das reuniões? Tá aqui, ó. Esses daqui são 5 convites que eu recebi. Eu participei de todas essas reuniões. Você vai ver aqui na ata, ó. Fizeram uma ata, anotações sobre a reunião. E aqui tá meu nome em todas elas. E olha só, essas daqui são as estratégias de teste que eu criei depois de sair dessas reuniões, entendeu? Ou como ela mudou. Ó, tá aqui os casos de teste que mostram que eu consegui mesmo automatizar os critérios de aceitação, tá vendo? Esses daqui são os que eu criei para a sprint anterior, essa daqui foi para a sprint que veio antes, tá vendo? Você começa a falar daquelas que você já atingiu, era isso que você esperava? E fala, não, é isso mesmo, é exatamente isso que eu esperava. Mas tem 2 aqui que eu ainda não que são atingíveis, mas eu ainda não faço. É sobre essas que a gente fala nessa dica 3. Você vai pegar essas 2 e vai colocar um plano de ação. Um plano de ação é uma lista com ações que você precisa fazer. Tem que ter prazo, tem que ter quem são as pessoas que vão estar envolvidas, tem que ter uma forma de você analisar, sabe, uma validaçãozinha de como se você conseguiu atingir aquilo ou não. Por exemplo, você colocou lá um plano de ação, dentro do seu plano de ação, uma ação que era de aprender Cypress. E uma outra que era de automatizar os 10 primeiros testes com Cypress, por exemplo. Pô, aprender Cypress é uma coisa, automatizar os 10 testes é outra. Automatizar os 10 testes, você pode colocar lá, aprender Cypress, você pode colocar lá, que, sei lá, você vai fazer um curso de 32 horas, então são 32 horas. E a forma de validar aquilo é trabalho final e um diploma do curso. Automatizar os 10 testes vai demorar, sei lá, 20 horas, e uma forma de identificar se você realmente concluiu aquilo é você ver um repositório com os 10 testes do Cypress rodando e passando na pipeline, entendeu? Então, você cria um plano de ação com todas as ações que você precisa realizar para conseguir atingir aquelas 2 expectativas. E aí, uma vez que você tem essas expectativas, que a gente vai então, né, para uma pequena parte aqui do plano da dica número 4, que é assim, depois de você executar o plano, criar o plano de execução na dica 3 e executar o plano de ação na dica 4, o que você vai fazer? Você vai armazenar todas essas evidências que você coletou. Vai armazenar todas elas e vai falar, beleza, tá aqui todas as evidências daqueles 2 pontos de expectativa que eu conversei com
com o meu líder e ele entendeu e agora eu quero trazer e mostrar para o meu líder de novo. E aí o que você faz? Você marca uma nova reunião com o seu líder. Essa nova reunião vai acontecer, sei lá, uns 3 meses. Pode ser até 6 meses depois, porque você gastou muito tempo na execução do plano de ação. Mas agora você já tem. Chama o líder, fala, olha, lembra que você falou das expectativas que você tinha? Às 7, às 10? Aí a gente tirou 3 sobre o 7. Eu te mostrei 5, agora tem 2 aqui, ó, que eu passei esses últimos 3 meses executando. Eu queria te mostrar. Mostra para o seu líder. E aí seu líder vai falar, que ótimo. Então agora você está atingindo todas as expectativas que eu esperava de você. E você fala, é isso mesmo. Mas olha só, eu estou fazendo tudo isso e agora que eu já tenho essas expectativas suas alcançadas, eu queria abrir para você aqui algo que eu quero. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Essa é a empresa que eu amo. Gosto de trabalhar com o time, gosto de trabalhar com as pessoas aqui, eu gosto de trabalhar como seu liderado. Mas hoje eu estou em um cargo aqui de júnior, estou com uma senioridade júnior. Quero ir para pleno. Preciso da sua ajuda para isso. Então, quero expressar aqui que eu quero ser promovido para pleno. Eu quero saber de você o que é que eu preciso fazer mais ainda, além das suas expectativas, para conseguir alcançar isso. E é claro, quando é que eu consigo alcançar e qual que é o aumento de salário que eu teria nesse caso. E aí o seu líder vai te dizer, vai te dar essas instruções de o que você precisa fazer além das expectativas, sobre o que é que você tem quando é que isso pode acontecer e qual é o valor que isso pode acontecer. Nessas horas de conversa com o líder, geralmente eles tentam evadir a conversa. Tipo, falar, não, eu não quero mais, né? Depois a gente conversa sobre isso. O RH está fazendo algum plano? Segura firme essa pessoa nessa hora. Porque uma das obrigações do líder é fazer com que seu time cresça. Isso é algo muito comum no mercado. Então, você está ali dando a oportunidade dessa pessoa cumprir com um dos seus papéis, que é de fazer com que o time cresça. E você está fazendo por onde? Entendeu? Puxa, você já demonstrou ali 7 evidências, um conjunto de, no mínimo, 7 evidências de que você está atingindo as expectativas. Agora é uma hora de discutir o próximo passo, entendeu? O que muitas pessoas fazem de errado é não seguir essas 4 primeiras dicas. Então a pessoa chega lá do nada para o chefe e fala, ô chefe, quero subir de cargo, aumenta meu salário? O cara fala, mas você nem está atendendo as coisas que eu espero de você, você nem está fazendo as coisas que eu espero de você, outra, não tenho tempo. Você nem entrega o que você fala que entrega. Tá entendendo? Por quê? Porque você não mostrou, né, todas as evidências quanto àquilo. Agora você está mostrando. Cara, seu chefe vai ficar muito mais confortável. Por quê? Porque eu, como sendo o líder de outras pessoas, quando eu quero que um dos meus liderados seja promovido, eu tenho que chegar no meu diretor, que vai chegar no diretor dele, para falar por que é que essa pessoa tem que ser promovida. Você tem todas as provas já. Se você tem alguma ferramenta tipo Confluence ou alguma coisa assim, ou mesmo se você quiser mandar por e-mail, coleta tudo aquilo e manda no e-mail para o seu líder, para que ele possa lutar por você tendo provas, entendeu? Beleza? Mas aqui é o momento em que você vai conversar com ele ou com ela e vai falar, é isso que eu quero. E depois? Depois começa o próximo plano, que é o plano de atender, de identificar as expectativas que o seu líder tem quanto ao próximo nível de senioridade. Geralmente vai ser isso. Ele vai falar assim, ô Júlio, você quer subir de júnior para pleno? Então, o pleno faz isso. Além dele escrever os testes automatizados, ele também revisa o pull request de outras pessoas, né? Faz revisão do código de outros testadores. O pleno também ele consegue interagir de uma maneira mais autônoma. Ele não fica me chamando toda hora. Ele me chama 2 ou 3 vezes por semana. Isso você vai percorrer também, entendeu? É o seguinte, o pleno ele ajuda outros 2 ou 3 júniores a conseguir crescer e desempenhar suas atividades, para que esses júniores não venham falar comigo, venham falar com esse pleno. Se você quiser buscar o seu próximo nível de senioridade, você tem que se adequar a isso. O que você faz? Começa a fazer isso também. Mas não deixa a peteca cair. Os seus 7 estão lá correndo certinho e você está agora aqui correndo atrás dessas outras 3 expectativas que foram colocadas em você. E você está lá executando essas atividades, coletando quais são as evidências que provam que você está fazendo isso mesmo, para depois mostrar para o seu líder. E aí, é claro, você executa as dicas 2, 3 e 4 depois de fazer, né, de identificar as expectativas. Que são... identificar as expectativas que não são atendidas, novamente remover aquelas que não fazem sentido, estruturar um plano de ação para atingir as novas expectativas e executar o plano de ação, certo? Porque daí o que você vai fazer?
vai voltar lá na dica 7 e vai falar assim, olha, o chefe, o líder, o fulano de tal, você me pediu essas novas expectativas aqui, que são expectativas do próximo nível. Olha só o que eu consegui fazer. Segui isso. Ó, ajudei essas 3 pessoas aqui, você vê aqui o feedback delas dizendo que elas foram ajudadas. Ó, você vê aqui que elas nem precisaram te chamar. Você vê aqui que eu só tive que conversar contigo no máximo 2 vezes por semana, atendi aquela expectativa que você tinha. Olha só aqui, ó, eu também revisei códigos, pode ver aqui esses 25 pull requests aqui, que eles foram revisados por mim. E ó, tá aqui, ó, consegui contribuir com o time. E agora? Como é que a gente pode fazer para o próximo passo? Porque agora eu quero muito, mas muito mesmo, alcançar a minha progressão de senioridade. O que eu preciso fazer a mais para isso? E aí então você pede, né, literalmente essa promoção e ele vai te trazer ali qual que é a data de quando ele consegue te ajudar a ter essa progressão, aumento de salário e assim por diante. Ok? Então essas daqui são as 7 dicas que eu trago para que você consiga estruturar o seu caminho de progressão de carreira, ao invés de ser alguma coisa muito empírica ou desestruturada. Beleza? Só que o que acontece? Às vezes, por mais que você lute, por mais que você atenda as expectativas, supere expectativas, a empresa onde você atua, ela não contribui, não colabora. Ela, por mais que ela queira, sei lá, a estrutura da empresa é muito engessada, os diretores não promovem pessoas, o aumento de salário não é tão grande, não tem uma política de progressão de carreira, e a pessoa vai ficar te enrolando por anos ali. Por mais que você faça tudo direitinho, que eu acabei de mostrar aqui para você, ainda assim você vai falar, vai chegar 1 ano depois e nada de aumento, nada de progressão de carreira. Você tem que decidir, tomar uma decisão e falar, é isso que eu quero, ou eu quero ficar aqui para sempre, não importa qual seja a minha senioridade, ou eu quero crescer. E se for crescer, talvez você vai ter que trocar de empresa. Certo? Então, se você pensa em deixar a empresa atual, essa é a minha dica bônus de hoje, se você pensa em deixar a empresa atual, o que você tem que fazer? Tem que pegar todas essas evidências que você já coletou e falar sobre elas durante as entrevistas. Entendeu? Você fala, olha, na empresa anterior, você está numa entrevista para uma nova empresa. Na empresa anterior, eu não sabia Cypress, mas eu identifiquei as expectativas do meu líder, busquei conhecimento, fiz um curso de 32 horas e depois disso automatizei 10 testes com Cypress que estão rodando na pipeline, bonitinhos e já ajudaram a gente a impedir pelo menos 5 bugs de ir para produção. Eu também revisei mais de 5.000 linhas de código de testes para ajudar os meus amigos, meu time, a conseguirem entregar melhor código de testes. Todas essas evidências que você juntou são as evidências que você vai demonstrar durante a entrevista para essa nova vaga. Você não precisa demonstrar detalhes sobre a empresa, mas demonstrar quais são as atividades que você fez e o impacto positivo que elas geraram. Entendeu? E fazendo isso, você vai conseguir impressionar os recrutadores pelos números que você trouxe, pela sua atenção, pela sua dedicação, e isso vai te dar até um argumento, tanto para a contratação quanto para o seu pedido de renúncia da empresa. Então, para a empresa nova, você vai falar assim, estou deixando a empresa nova porque mesmo depois de fazer tudo isso, eles ainda não me valorizam e nem tem um plano estruturado de como crescer. Outra coisa também é o seguinte, para a empresa que você vai sair, você vai ter que pedir as contas. Você vai falar, olha, estou saindo porque mesmo depois de buscar tudo isso daqui, as expectativas, exceder as expectativas, ainda assim não consegui ter o que eu esperava, que é a minha promoção, mesmo esperando todo o prazo que vocês deram sobre prazo para a progressão. Entende? Então você vai sair e eles vão saber o porquê, e se você for entrar numa outra empresa, eles também vão saber o porquê que você está querendo entrar naquela determinada empresa. Ok? Então, essas são as minhas dicas para você quanto a como estruturar a sua carreira. Se você quer ter mais dicas sobre como crescer na sua carreira e ter o meu acompanhamento, ou seja, estudar comigo dentro de um ambiente propício ao seu crescimento, eu convido você para participar da mentoria em teste de software, que é o meu treinamento onde eu acompanho os meus alunos, uma série de 18 módulos, mais aulões ao vivo, mais workshops, mais sessões de mentoria em grupo, com convidados especiais, mentorias em áudio e um grupo no Discord. Então você tem que participar. Tenho certeza que isso vai ajudar muito na sua progressão de carreira também. Agora é com você. Se você gostou desse vídeo, clica no botão curtir.
Se você amou esse vídeo, deixa um comentário. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum dos seus amigos, compartilhe. E se você não quer perder nenhum conteúdo, clica no botão inscreva-se. Beleza? E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!